Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniele, professora de inglês aqui do Performe, e a gente vai fazer agora a correção da prova DEAR, né, 2023/2, e vamos ver aí como é que vocês conseguiram se sair na prova, né? Eu vou comentar algumas questões, vou falar sobre algumas questões, dar o gabarito para vocês final, e aí a gente vai ver aí como vocês foram na prova, ter uma noção mais ou menos de como vocês podem ter se saído, já que o resultado demora sempre mais um pouquinho aí para sair, né? De modo geral, eu não achei uma prova muito difícil, eu achei tranquilo, né? Achei que os textos estavam pequenos, são textos pequenos, não são textos grandes. Tem texto aí, tem questão que tem texto que são 4 linhas. Então, dava para fazer uma boa prova, sim, com calma, lendo com calma, né? Óbvio que sim, tinha algumas pegadinhas. Um ou dois textos mais difíceis, na hora que a gente chegar nessas questões, eu vou comentar com vocês, vou falar com vocês sobre isso, né? Então, vamos lá. A gente vai começar essas correções. Esse bloco de inglês vai das questões 25 até a questão 48, tá? Então, deixa eu ficar aqui pequena para vocês, para não ficar na frente, e a gente começar com a primeira questão, 25, que é sobre o texto Best Job Advice, tá? Um texto super pequenininho, né? Que fala sobre uma experiência, né? De trabalho, né? Onde ele fala sobre o que é, né? A melhor forma de trabalho, né? Qual seria o trabalho ideal, assim, um conselho de melhor trabalho. Então, o texto fala assim: The best job advice I ever got was the following. At every job you either learn or earn. It's fine when, pontinho, pontinho, options occur. Então, uma das questões a gente vai ter que fazer completar esse espaço aí vazio, mas primeiro vamos na primeira questão, 25, que fala o seguinte: The word got, né, que tá sublinhado, underlined in the text, que tá sublinhado lá no texto, logo lá no início, que a gente leu aí a frase, is closest meaning to. Ou seja, ela é mais parecida com que sentido, com que palavra? Então, uma questão mais puxada de vocabulário, né? E nesse sentido aqui, quando ele fala assim, the best job advice I ever got, né? Então, assim, o melhor emprego que ele, no sentido aqui, o got está como receber, né? Então, de todas as palavras aí, de todas essas opções aí que a gente tem, né? A gente com certeza já elimina aí o send, porque sent é enviar, então não é receber, então com certeza a gente já eliminaria. Gave também, não porque dar, né? Então também já estaria. Dine, de negar também, não tem nada a ver, então com certeza a melhor opção aqui seria received. Então, 25, com certeza gabarito, letter D, letra D, tá? Então, vamos lá. 26, questão 26. Choose the alternative that completes the text. Então, a gente tinha que completar com uma dessas palavras essa parte do texto que estava lá em branco. Então, quando ele fala assim, it's fine when, pontinho, pontinho, options occur. Ou seja, ele está dizendo que só uma das opções é viável. Por que a gente sabe disso? Porque logo depois ele fala o seguinte: It's perfect when both of them, ou seja, quando ambas. Então, se ele dá essas duas opções aqui embaixo, mais acima, somente uma opção seria viável. Então, com certeza, a única opção na questão 26 aqui viável seria letter C, ok? Either. Vamos lá. Questão 27. Choose the alternative that best summarizes the text, ou seja, summarizes, que resume melhor o texto. Então, ele quer aí uma opção que fale melhor sobre o que o texto em geral está falando. Então, na letra A, ele fala assim: Having a steed
income every month is better than changing jobs constantly. Ou seja, ter um salário garantido todo mês é melhor do que trocar de emprego constantemente. Não, com certeza não é essa opção. Ele não fala isso, né? Ele não fala em momento nenhum dessa questão de trocar com frequência de emprego. Pelo contrário, tá? O texto em si fala sobre aprendizado e recebimento. Lá no início ele fala assim, é, cadê a palavra? Learn or earn. Então, assim, aprender e ganhar. Então, não tem nada a ver com troca constante de emprego. Na opção, né, na letra B, letter B, if you aren't being paid well or learning a relevant skill, it might be time to search for another job. Então, se você não está sendo bem pago, né, e não está tendo um aprendizado relevante, né, então aí sim seria melhor, né, você deveria procurar por um outro emprego. Eu acredito que essa seja a melhor opção, porque ele fala justamente disso, né? O ideal é você ter as duas coisas, né? Ambas as coisas no mesmo lugar. Quando você não tem, você acaba precisando procurar alguma outra coisa que te compense, né? Que seja bom para você. A letra C, ele já fala assim: People should only look for work if they are not at school or are already making money somehow. As pessoas devem procurar apenas se não estão na escola, enfim, já seria uma opção errada, porque em momento nenhum ele fala sobre escola no texto, tá, gente? After someone gives you the best job advice of your entire professional career, you should quit your job. Após alguém te dar um conselho, então assim, não tá falando de conselho, a gente não tá pedindo, ele não tá pedindo um aconselhamento, ele tá dando ali uma opinião, ele tá falando ali sobre a questão de aprender mesmo e de receber bem no seu emprego. Então, com certeza, a melhor opção e mais viável na 27 seria a letra B, tá? Vamos lá. Questão 28 aí. The word one in bold in the text refers to. Então, lá no finalzinho, tá? Na última frase, ele fala lá, thinking about finding a better one, tá? E aí, esse one, ele tá se referindo a emprego, ao emprego melhor. Você vê que ele fala assim: earning at your current job, you should start thinking about. Então, para não ter que repetir o job, lá no final ele usa o one. Então, a única palavra aí que seria realmente viável seria job, letter A, ok? Deixa eu passar aqui. Vamos lá, dando sequência aí nas nossas questões, né? A gente tem para as questões 29, 30, 31 um outro texto chamado Suggestion Boxes, tá? Eu ouso dizer que é um dos textos mais complexos, assim, da prova, né? Ele é um pouquinho mais para pensar um pouco, e aí, mas também dá para fazer de boa e tranquilo. Então, vamos lá. Suggestion boxes são aquelas caixas de sugestões, né, que a gente vê em alguns lugares, em algumas empresas. E aí, na questão 29, another way of saying it may use be a high-tech device, but the suggestion box has probably done a lot to boost corporate efficiency. O texto tá muito ruim, assim, para poder conseguir ler. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui melhor. It may not be a high-tech device, but the suggestion box has probably done a lot to boost corporate efficiency. Então, na letra A, né, ele fala que despite being a high-tech device,
apesar de ser, né, de alta tecnologia, e aí a gente já descarta essa opção da letra A, porque esse high-tech device, ele não é de alta tecnologia. Lá no texto, ele fala, it may not be a high-tech device. Então, a gente já mata logo a letra A como não sendo a opção correta, tá? Na letra B, ele fala assim, the suggestion box has probably done a lot to boost corporate efficiency due so it being a high-tech device, a mesma coisa, por ser, né, de alta tecnologia, um objeto de tecnologia, de alta tecnologia, e não é um objeto de alta tecnologia, e isso a gente já viu logo lá no começo do texto. Então, a letra B a gente também já cortaria logo de cara por esse motivo. Vamos ver a letra C. Although it isn't a high-tech device, aí já é uma boa opção para a gente pensar. Por quê? O although aí significa apesar de. Então, ele já começa falando que apesar de não ser uma alta tecnologia. Então, aí a gente já fica já como uma boa opção de resposta, tá? E aí, lendo a última, para a gente poder ver se seria realmente a letra C uma boa opção. It is likely that the suggestion box has probably done a lot so boost corporate efficiency. It could well be a high-tech device. Então, ele diz que poderia, could be, it could well be, ou seja, ele poderia ser de uma alta tecnologia. Ele não tá falando disso, ele não tá falando que pode vir a ser uma alta tecnologia, tá? Então, também, com certeza, não seria a letra D. Então, com certeza, 29, the best option is letter C, ok? 30, the word allow in bold in the text is closest in meaning to, ou seja, a palavra allow, ela se parece mais, o significado dela seria mais parecido com qual dessas palavras aí. Então, a gente vê mais uma questão de vocabulário, né? E uma questão de vocabulário fácil, de fácil entendimento. Aqui, com certeza, de cara, a gente já conseguiria já perceber qual seria a opção correta, porque allow significa o quê? Permitir, né? Então, allow, permitir. Então, a única palavra aqui que seria permitir, com certeza, harm é machucar, impedir, ou seja, enable tem o mesmo significado que allow, que seria permitir. Então, 30, letter C também. Ok? 31. Choose the alternative that completes the text. Então, lá em cima a gente tem um espacinho em branco, né? Onde ele fala assim, it may not be a high-tech device, but the suggestion box has probably done more to boost corporate efficiency over the years, pontinho, pontinho, even the most powerful computer. Ou seja, ele está fazendo aqui um comparativo, né, da caixa de sugestões, né, com o poder, né, que o computador tem. Então, a única palavra aqui que a gente pode usar como comparação seria o than. Então, 31, letter C, ok? Porque o than é totalmente voltado para o comparativo, tá? Bom, vamos lá. 32. 32 a gente tem aí uma frase, né? Choose the alternative that best substitutes the words turned upside down in the picture below. Ou seja, também é uma questão que envolve vocabulário. Swims will be swims even when turned upside down. Ou seja,
Upside down, quando a gente, né, upside down, vira assim de cabeça para baixo, né? Upside down, dá aquela virada. E aí a única opção, com certeza, correta seria letra A, letter A, porque off-putting é, é algo que não te anima, é algo desanimado, off-putting, né? Desanimado, então não tem nada a ver aqui no caso. Backward seria de trás para frente, então a gente não está falando desse sentido, a gente está falando do sentido realmente contrário. E top-down é de baixo para cima, então também não se encaixa aqui na nossa opção. Então, com certeza, overturned aqui é a melhor opção a ser escolhida. Questão 33, a gente tem aí mais um texto, né? É um texto que fala sobre intercâmbio, né? Sobre viagem, enfim. My year abroad in the United States was a truly awesome experience. I'm not a shy person and I was very comfortable speaking to everyone, so I got lots of speaking practice. When I got home, my close friends couldn't believe how I had improved, how much I had improved, how much I had how much I had improved, tá? O quanto ele soube improvisar. Então, vamos lá. Questão 33 é uma questão de true or false, falso ou verdadeiro. Então, a gente tinha que analisar cada uma dessas questões para poder conseguir achar aí a questão que melhor se adaptava. Na primeira opção, can be considered an extrovert person. True, com certeza, verdadeiro. Por quê? Na parte que ele fala assim no texto, I am not a shy person, eu não sou uma pessoa tímida. Então, se ele já está dizendo que ele não é uma pessoa tímida, I'm not a shy person, com certeza ele é considerado an extrovert person, uma pessoa extrovertida. Então, true. Segunda opção, spent more than 11 months in a foreign country. Ele gastou mais de 11 meses, né, num país lá fora. Verdadeiro, true. Ele logo no começo do texto, ele já fala my year abroad, ou seja, um ano tem 12 meses, já é mais de 11 meses, então com certeza true. Terceira opção, thinks that she would speak more if she weren't shy. False. Porque esse daqui seria false. Thinks that she would speak more if she weren't shy. Ele não era uma pessoa tímida, né? Então, com certeza ele já fala lá, I'm not a shy person. Então, com certeza false, tá? E a última opção, regrets investing her time and money on a trip to an English-speaking country. Falso, gente, totalmente falso, porque ele não se arrependeu desse investimento, pelo contrário, né? Ele fala que lá em cima ele ficou muito. Was a truly awesome experience. Então, foi uma experiência incrível para ele. Então, ele, de forma alguma, ele estaria arrependido disso. Então, a melhor opção aqui seria a letra C. True, true, false, false. 33, letter C. Ok? 34. Choose the alternative with possible antonyms of the adjectives awesome and close. Então, aqui ele já quer o contrário, ele não quer o sinônimo, ele quer o antônimo, ele quer palavras que signifiquem o contrário, né? Então, a gente tem aí awesome, que a gente já viu, é incrível, né? É algo maravilhoso, incrível. E close, que significa perto, mas também significa próximo, né? Então, quando ele fala lá em cima, assim, close friends, os amigos mais próximos, mais chegados, né? Então, aqui a gente teria que achar palavras que teriam significados diferentes. Então, a gente aqui, com certeza, já marcaria logo o letter A, porque as outras palavras estão totalmente diferentes, né? E não se encaixariam aí na questão de antônimo, tá?
Então, agora para resolver a questão 35, a gente tem um outro texto que também fala sobre essa questão de intercâmbio, também fala sobre uma experiência fora, né? Daqui do país. E diz o seguinte: I spent last year in London. I'm from a small town and London is a very big city. There were so many people to talk to, but I always felt embarrassed about my English. I missed my family and my two cats. My roommate was always listening to loud music, so I rarely had the chance for a nice long talk with my parents. It was a good experience, but I am glad to be home. The word rarely in bold in the text is closest in meaning to, ou seja, a palavra rarely no texto, ela estaria mais perto de qual desses significados? Rarely significa raramente, né? Então não é algo que a gente faça com tanta frequência. Então aqui a gente já eliminaria logo de cara a letra C, que é o never, porque é nunca. Então não teria não seria o never de jeito nenhum. Também a gente já pode eliminar o sometimes, porque o sometimes ele nos dá aquela 50-50, 50-50% para cada. Então, não seria aqui o caso. Often a gente também já elimina logo, porque o often é com frequência, frequentemente, é algo que acontece sempre. E rarely é raramente. Então, a palavra que mais se encaixa aqui seria seldom, letter B, que é de vez em quando o seu significado. Então, 35, letter B, 35B. Vamos para a próxima, que continua falando sobre esse textinho aí dessa Carla falando sobre a experiência dela em London. É mais uma questão de verdadeiro ou falso, onde a gente teria que analisar aí cada uma delas e achar a resposta correta, tá? Expected London to be a bigger place. Ela tinha expectativa de que Londres fosse um lugar grande, maior do que True, verdadeiro. Ela tinha essa noção. Ela fala logo lá no começo do texto, ela fala United States was a truly awesome experience. Não, tô lendo o texto errado, gente, desculpa. Aqui. I'm from a small town and London is a very big city. Então, desculpa, ela fala expected London to be a bigger place, um lugar maior, não false. Ela já tinha essa consciência, né? Ela fala logo, I am from a small town and London is a very big city. Então, false. Didn't feel confident about her English. Ela se sentia confiante com o inglês dela. Ela não se sentia confiante com o inglês sobre o inglês dela. True, verdadeiro, ela não se sentia confiante com o inglês dela. Como a gente vai saber isso, Dani? Na parte que ela logo fala assim, ó. But I always felt embarrassed about my English. Eu sempre me sentia constrangida com o meu inglês. Então, true. Então, ficou false, true. Vamos para a terceira. Sounds disappointed at her experience abroad. Verdadeiro. Ela se sentiu um pouco desapontada com a experiência dela lá fora. Sim, ela se sentiu um pouco desapontada. Como a gente fica sabendo disso? Quando ela fala quando ela fala assim, I rarely had the chance to along with my parents. It was a good experience, but I am glad to be home. Ou seja, foi uma boa experiência, mas ela tá satisfeita e aliviada de estar em casa. Ok? Então, felt lonely because she had to live abroad on her
own. False, ela tinha uma roommate, né? Ela não ficava sozinha, né? Então, ela não se sentia sozinha porque ela tinha essa roommate. Então, 36, deixa eu... D. Let's go. 37. Esse texto, Volcano Eruptions in Italy, é um texto que fala sobre aviação, né? Fala sobre a erupção de um vulcão na Itália que causou um acidente aéreo, né? E aí teve uma pessoa, né? Uma fatalidade que foi a própria piloto, né? Então, é um texto que eu considero aí um dos mais difíceis, tá? Em termos de vocabulário e de compreensão, mas com questões fáceis, com questões que dá para responder de forma tranquila. Então, vamos lá. Choose the conditional sentences that correctly summarizes the text, ou seja, ele quer a opção que resume melhor o que o texto está falando. Então, na letra A, ele fala assim: If a volcano erupts, planes crash. Ou seja, se o vulcão entra em erupção, os aviões batem. Não, gente, falso, com certeza. Não é porque o avião, o vulcão lá vai entrar em erupção que o avião vai bater. Isso não tem uma ligação uma com a outra. Então, não seria essa opção que resume o texto. Na letter B, ele fala assim: The plane would crash if there wasn't an eruption. Então, o avião bateria se não tivesse uma erupção. Não, também não. O avião poderia bater por várias outras questões, tendo erupção ou não tendo erupção. Então, isso daqui também não quer dizer nada. If the volcano didn't erupt, the plane wouldn't crash. Se o vulcão não tivesse entrado em erupção, o avião poderia não ter batido. Sim, aqui ele me dá duas opções. If the volcano didn't eruption, se ele não tivesse entrado em erupção, the plane wouldn't, não poderia, né? Algo que poderia ou não poderia ter acontecido. Então, aqui eu acredito que letter C seja a melhor opção, mas vamos ler a letra D. The pilot would have no choice other than crashing the plane if the volcano erupted. A piloto não teria outra escolha se o vulcão não tivesse entrado em erupção. A gente não sabe. Então, são questões, e não é isso que o texto está resumindo, né? O texto não está se resumindo a isso. Talvez ela tivesse outras opções ou não, a gente não sabe lá na hora. Então, com certeza, a melhor opção aqui, por forma de interpretação mesmo, seria letter C, ok? 38. The only victim of the crash was the... Aqui é uma questão de adjetivos, de ordem de adjetivos. Deixa eu até puxar aqui para cá uma setinha. Ordem de adjetivos. Tá? Em inglês, a gente tem uma ordem de adjetivos, né? A gente precisa seguir essa ordem de adjetivos. Então, essa ordem de adjetivos, primeiro é opinião, tá? Depois vem tamanho, depois idade, depois formato, depois cor, depois origem, depois de origem material, material, e por último, o propósito, tá? Então, para conseguir fazer essa questão, você tinha que saber essa ordem dos adjetivos. Então, aqui, a melhor opção seria a letra D, letter D. Beautiful, né? Que é aqui, ó, opinião. Young, que está relacionado à idade, né? Então, vem logo aqui. E Italian, que vem da origem, tá? Então, seguindo aí uma ordem,
essa ordem desses adjetivos, que é muito importante no inglês, isso a gente marcaria com certeza aí 38, letter D. Tá legal? Então, vamos lá. Questão 39. The word itself in bold in the text refers to... a palavra itself no texto, ela se refere, né? Aqui essa questão tá muito fácil, né? Bem simples mesmo. Na verdade, lá em cima, na terceira linha, né? A gente começa lendo a frase na segunda. The eruption produced a cloud of smoke that slowly spread itself over an area. Ou seja, a erupção produziu uma nuvem que se espalhou, né? Spread, ela se espalhou. Então, esse itself tá totalmente ligado a cloud, ou seja, letter C, ok? 39, letter C. Vamos lá, dando continuidade aí à nossa correção aí. Esse texto é um dos maiores da prova, né? What's your sign? Mas é um texto muito fácil de interpretar, né? E a questão também tá muito fácil de interpretar, então esse textinho aqui veio assim, bem de graça aí. Piece of cake. Thousands of years ago, the ancient people of Babylon and Egypt studied the stars in the sky and created the zodiac. Então, é um texto que fala sobre a criação dos signos, né, da relação deles com as estrelas, enfim. E aí, de acordo com o texto, a gente teria que colocar verdadeiro ou falso. It was originally created to reveal the future. Então, ele está dizendo que os signos foram originalmente criados para revelar o futuro, né? Para rever o futuro. Então, isso aqui é totalmente falso, porque no texto ele diz que eles foram criados justamente para estudar as estrelas no céu. E não não tem nada a ver com revelação de futuro, com o que vai vir aí pela frente. It is linked to the day a person was born. Verdadeiro, true. Ele tá sim ligado ao dia que a pessoa nasceu. A gente tem essa noção quando ele fala assim no texto. Not everybody believes that your blood type or birth signs describe your personality. Então, lá no seu aniversário, tá ligado justamente lá ao seu nascimento. Então, verdadeiro. It is considered silly by some people. É considerado uma coisa boba para algumas pessoas. Verdadeiro. Ele fala aí, muitas pessoas não acreditam, acham que é besteira, que isso não tem nada a ver, então seria verdadeiro. It was created to name the stars. Ele foi criado para dar nome às estrelas. False. Totalmente false. Ele não foi criado para dar nome às estrelas, ele foi criado para estudar as estrelas e não nomear as estrelas. Então, 40 seria letter D, false, true, true, false. Ok? Vamos continuar aí. Mais um texto falando de uma experiência de intercâmbio, né, de estudos fora. Então, a gente já vê que são textos que estão bem relacionados um com o outro, assim, os temas estão bem parecidos, né? E mais uma questão de verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Sounds disappointed at his experience abroad. False. Vamos lá, vamos ver lá no texto o porquê. Peraí que a caneta... Studying in New Zealand was a fun experience for me, but it was also lots of hard work. I had class 6 hours a day, 5 days a week, with lots of homework. I also kept a journal of my experience. On weekends, my homestay family took me to lots of places. I'm definitely glad I went. Eu estou definitivamente agradecido por ter ido, né? Então, ele não está desapontado de forma alguma. Para ele, was a fun experience. Ele está glad, ele está satisfeito, ele está, sabe? Então, de forma alguma, foi
uma experiência que desapontou. Had a good time abroad despite studying hard. Então, ele teve uma boa experiência lá fora, mas em contrapartida, né, acima de tudo, ele teve que estudar muito, foi muito difícil. Então, true, verdadeiro. Ele fala que I had class 6 hours a day, 5 days a week. Então, a rotina de estudos realmente é pesada, mas que valeu a pena. Foi um tempo bom que valeu a pena. Was able to make written notes about his daily routine. Ele conseguia escrever sobre a rotina dele. E aqui a gente tem até uma pegadinha, essa com certeza é verdadeira, e a gente vê isso quando ele fala assim: I also kept a journal. O journal aqui, na verdade, é um false friend, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente consegue ver, porque journal aqui significa diário. Então, a gente consegue ver que é verdade. Ele conseguia escrever sobre a rotina dele, né, por conta dessa palavrinha. Doesn't think that he had enough English speaking practice. False. Ele não teve pouco tempo para ele não acha que ele não conseguiu aprender o inglês suficiente, pelo contrário, né? Ele fala que ele conseguiu, sim, a experiência dele foi muito boa e que ele conseguiu pegar bem essa questão aí. Então, no 41, letter A. Ok? Choose the alternative that completes that text. Ou seja, a gente precisava. A gente tem a seguinte frase: On weekends, my homestay family took me lots of pontinho, pontinho, places. Tá? Então, a gente precisa aqui achar uma palavra que caracterize esses lugares que a família dele de lá levava ele. Então, a gente precisa de um adjetivo aqui, né? A gente precisa de um adjetivo, a gente precisa de algo que dê uma característica a esses lugares. Com certeza, a letra A e a letra B de cara a gente já corta porque são verbos interest e interests, que na verdade não se encaixam aqui. Interested, a gente normalmente usa quando a gente descreve pessoas, tá? E o interesting, normalmente, quando a gente descreve lugares. Então, aqui, com certeza, seria a letra D. Por quê? Porque ele quer justamente descrever places, lugares. Então, ficaria: On weekends, my homestay family took me to lots of interesting places. Ok? Aí a gente tem mais uma questãozinha aí, é uma questão com um gráfico, né, que fala sobre como a gente pode ajudar animais em extinção, né? E, e aí ele dá umas porcentagens de cada coisa que a gente possa fazer para poder dar essa ajuda, e a gente, com isso, tem mais uma questão de verdadeiro ou falso aí nessa questão. Então, na primeira opção, ele fala assim: Even if people wanted to help, there wouldn't be much they could do. Então, é totalmente falso aqui, né? Porque se as pessoas quisessem ajudá-las, não poderiam ajudá-las, não teriam muito o que fazer, né? Elas não poderiam ajudar porque não tem muito o que fazer. E, na verdade, a gente vê o contrário: as pessoas têm muito o que fazer, as pessoas têm muito como ajudar, né? Então, com certeza, seria falso. People help when they don't purchase goods made out of animals' fur. As pessoas ajudam não comprando coisas que tenham pelos de animais. Então, isso é verdadeiro, né? Realmente, quando as pessoas não compram coisas que tenham pelos de animais, elas ajudam e muito nessa questão da extinção dos animais. Então, seria true. Few people believe education is the main key to help endangered animals. False. Por que false?
Quando ele fala logo assim, ó, few people, poucas pessoas acreditam que a educação ela é capaz, ela é a chave de realmente de ajuda da extinção de animais, ele tá falando errado, porque se a gente olhar lá no gráfico, education the public é a maior porcentagem, 36%. Então, com certeza, aqui seria falso por esse motivo, tá? Se não tivesse o fio, talvez a frase fosse verdadeira. Por último, many people believe that giving some of your time to work for charities help engaged animals. Ou seja, true. Muitas pessoas acreditam mesmo que doar o seu tempo em trabalhos voluntários podem vir a ajudar esses animais, e isso é verdade. A gente vê que 32% das pessoas, ou seja, é um número alto, então many people, muitas pessoas acreditam nisso, então seria true. Então, 43, letter D, ok? Estamos acabando aí já. Vamos para a próxima questão. 44. Aqui é um texto também difícil para mim, até o mais difícil da prova toda, né? Se a gente para analisar todos os textos, esse para mim é o mais difícil. Ele fala sobre como os países veem a questão da beleza, né? Então, na questão 44, ele fala assim: The word "various" underlined in the text is closest in meaning to. Qual seria a palavra que a gente poderia trocar, né? Usar aqui. O sou a gente não tem como, porque ele significa o então, e no texto, quando a gente usa ele, ele usa no seguinte sentido: then being overweight various nations in other parts of the planet. Então, aqui seria a melhor palavra que se encaixaria o porém. Então, aqui o porém, com certeza, seria o but, né? Letter B. As outras, com certeza, estariam fora. Therefore, no entanto. Then, portanto. Então, são palavras que não se encaixariam. O sou, então. Então, o but, que significa mas, porém, com certeza aqui seria a melhor opção. É mesmo uma questão de vocabulário aí, tá? Choose the alternative that completes that text. Então, aí a gente precisaria da frase que melhor completa o texto. Então, ele fala o seguinte: So, if you wake up feeling ugly someday, just, pontinho, pontinho, that you may be the ideal of beauty somewhere. Então, se você acordar se sentindo feio algum dia, ele pede o quê? Se lembre que você, em algum lugar do mundo, é um padrão de beleza ideal, é um tipo de beleza ideal. Então, aqui a gente teria que encontrar a palavra que seria de lembrar, né? Então, a gente já descartaria logo letra B e letra C. Já não seria nenhuma das duas. E aí, a gente tem remember e a gente tem remind. E aí, aqui no caso, a gente teria que saber a diferença de cada uma delas, tá? Remind é quando a gente faz alguém lembrar de algo. E remember é quando nós lembramos de algo. Então, aqui eu tenho que me lembrar que em algum lugar do mundo eu sou um padrão de beleza. Então, com certeza seria letter A. Remember seria a melhor opção na 45, 45, tá? 46, 46. A gente tem aí uma chart, né? Um cartoon. E ele fala o seguinte: Life is difficult, pontinho, pontinho, Charlie Brown. Yes, it is. But I've developed a new philosophy. I only dread one day at a time. Então, ele fala
que a gente usa aqui uma frase afirmativa. Ele tá falando assim: Life is difficult. Uma frase afirmativa. Quando a gente usa uma frase afirmativa, a gente tem que usar uma tag negativa. Então, qual seria a opção com a tag negativa aqui? Seria o quê? Letra C e letra D a gente já descartaria. A gente teria A e B. Como a gente está falando usando uma tag, a gente teria que usar o quê? Um pronome. Então, seria letter B. Life is difficult. Isn't it, Charlie Brown? Isn't it, Charlie Brown? Ok? Na 47, ele fala quando o Charlie Brown fala o seguinte: But I've developed a new philosophy. Mas eu desenvolvi uma nova filosofia. Is an example of present perfect, ou seja, ele usou aqui um tempo verbal que é o present perfect. E o present perfect, ele tem a seguinte estrutura: have ou has. Deixa eu apagar aqui que ficou. Have ou has. Agora a caneta não quer. Have ou has mais o verbo no particípio. Então, aqui de cara, a gente já eliminaria a letra C, porque justamente na letra C não tem nenhuma estrutura, não tem nem o have nem o has, tá? Na letra B, a gente também já elimina. Por quê? She has many overcooked cooks. Overcooked não é verbo, então a gente não tem um verbo aqui. Então, a gente também já eliminaria. E aí, a gente fica entre a letra A e a letra D. Na letra A, o verbo wanted não está no particípio, porque he's wanted for murder. Ele é procurado por assassinato. Então, esse procurado, ele está no presente. Então, provavelmente, isso aqui está de acordo com o is e não o have ou o has. Então, aqui, com certeza, a melhor opção, 47, letter D. Ok? Aí, vamos para a última questão. 48. A gente tem aí um outro cartoon, né? Onde ele fala o seguinte: We can't do anything about the past. Nós não podemos fazer nada com relação ao passado. But we can do something about the future. Mas nós podemos fazer algo sobre o futuro. Sounds like a lot of effort to me. Parece muito esforço para mim. I like the future just the way it's going to be. Eu acho que o futuro vai ser do jeito que deve ser. Então, aqui, ele quer que a gente substitua o modal verb can na frase we can do something, but we can do something about the future, né? Mas nós podemos fazer algo sobre o futuro. O can, ele é associado ao be able to, tá? Então, no caso aqui, o que a gente teria que se preocupar seria com o verbo to be que se adequasse ao pronome correto. E qual é o pronome que está aqui na frase? We. Se é o we, a gente vai usar o quê? Are. Então, a melhor opção seria o quê? B de bola.
are able to. Então, but we are able to do something about the future, tá? Então, for 8, letter B seria a melhor opção. E com isso, a gente encerra a nossa correção da prova. Espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês consigam ter aí uma noção dos acertos que vocês tiveram. Vou colocar aqui, lá no início dos slides, todo o gabarito para ficar de uma forma bem resumidinha para vocês. Deixa eu botar aqui, numerar e colocar as letras para ficar mais fácil de vocês verem e fazerem a correção. Algo bem resumidinho para poder não atrapalhar aí. Vejam, revejam, tirem dúvidas, mandem mensagem pedindo, perguntando, querendo tirar alguma dúvida de alguma coisa que não tenha conseguido entender da questão, contestar, falem com a gente, tá? Pra gente poder ter essa troca aí legal e bacana. Tá legal, galera? Então vamos lá. 25D, 26C, 27B, 28A, 29, 30 e 31C, 32A, 33C, 34A, 35B, 36D, 37C, 38D, 39C, 40D, 41A, 42 e 43D, 44B, 45A, 46B, 47D e 48B, tá? E aí eu vou sair aqui da tela para poder ficar aí bem visível para vocês o gabarito final aí da prova de inglês da EAR 2023/2, tá? Bom, galera, é isso. Muito obrigado pela confiança. Estamos aqui para ajudar todos vocês. E qualquer coisa, é só mandar mensagem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus. Espero que o resultado de vocês tenha sido bem produtivo e válido.